amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 25 anos no ar. E hoje nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, porque alguns vereadores têm uma ligação fantástica com o segmento esportivo, uns com esporte amador, entre aspas, que nem é tão amador assim, outros com futebol profissional. Então, a partir de agora, muita resenha no Encontro do Esporte, que está só começando. Vai rodar a vinheta e nós voltamos com as entrevistas. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks, áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multisol, sempre perto de você. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta para conversar agora com o professor Garcia, que muito antes de ser vereador, já era técnico de atletismo. O filho também esteve como atleta do atletismo, depois professor de educação física, diretor do IPA, bom, da Associação dos Profissionais de Educação Física, depois foi a luta para criar o Conselho Regional, o Conselho Federal. Bom, Garcia, tu tens uma vida assim, mais do que identificada, não só com a educação física, como o esporte em si. Bom, primeiro, Bosco, quero dizer da alegria de estar participando do teu programa,
programa que ao longo desses anos aí tem enaltecido, principalmente o próprio nome já diz, que é o Encontro do Esporte. Tu colocaste aí, Bosco, realmente a minha vida toda foi ligada à educação física. Eu sempre digo, eu estou vereador, mas professor eu sou e serei pelo resto da minha vida. Claro, hoje eu já estou aposentado, me aposentei do IPA, não trabalho mais com atletismo, mas continuo ainda dentro da educação física, porque sou do Conselho Federal de Educação Física e nós andamos esse Brasil em busca da valorização da categoria. Hoje somos mais de 300 mil profissionais registrados, é o 5º maior conselho do país e um conselho relativamente novo, um conselho que tem apenas 17 anos. Bom, antes de todas essas andanças que falamos aqui, ele tem uma história muito legal, que é junto ao Internacional, aonde tu conhecesse o que nós chamávamos de o bombeiro, que era um técnico antigo de atletismo. Conta um pouco dessa história. Bom, na realidade, aí vou me reportar a minha origem, onde eu nasci. Eu nasci na Rua Dona Augusta, e a Rua Dona Augusta ela é uma rua que fazia divisa, ainda faz, ao Estado dos Eucaliptos. Estado dos Eucaliptos, as perpendiculares era a Rua Silveiro e a Dona Augusta. Então, nasci, me criei junto ao Esporte Clube Internacional. Comecei com 9 anos jogando basquete, e aos 13 anos foi aí que tu falasse, o bombeiro me viu correndo, dando pique no negócio do basquete, e me convidou para fazer atletismo. Eu não tinha ideia que era atletismo, mas quando me disseram que era corrida, era aquilo que eu sabia fazer. Era tradicional, ali na nossa rua, nós fazíamos, um subia por um lado e outro subia por outro, fazia a volta na quadra, ver que chega mais rápido. É a questão do desporto instintivo. E fui fazer atletismo, inicialmente comecei com bombeiro, depois fui treinar com o Dario Tavares. Bombeiro foi um dos que me incentivou bastante a fazer educação física. E eu tive a oportunidade, ainda como no último ano de faculdade, o Internacional resolveu fazer algumas alterações no quadro, e aí me convidaram para ser técnico de atletismo da categoria juvenil e adulto. Foi um grande desafio, primeiro porque eu comecei a treinar os meus colegas naquela época, o Internacional e o Grêmio, que sim, as duas equipes de atletismo, os atletas de ponta eram remunerados. Tu estava falando, eu estava lembrando aqui, é que as pessoas acham que o Grenal é só no futebol. O Grêmio já tiveram o vôlei, tiveram o basquete, futsal, e o atletismo era um Grenal pegado também. Um Grenal era disputadíssimo, ou seja, chegava até um ponto que, em dia de campeonato estadual, os técnicos diziam assim, não fala com o pessoal do Grêmio, ou vice-versa. Porque isso foi uma lástima também, porque tinha uma legislação na época, Bosco, que obrigava que os clubes de futebol, que na antiga era a Confederação Brasileira de Futebol. CBD, de desportos. De desporto, exato, que depois veio a Confederação de Futebol. E na CBD era obrigado todos os clubes desportivos terem 2 modalidades olímpicas. Então, isso aí fazia com que o esporte, cada vez mais, porque quando tu diz que tu é atleta do Grêmio e do Inter, tu já carrega um outro tipo de grife. Mas, infelizmente, ao longo dos anos se perdeu, e hoje, tanto o Esporte Clube Internacional quanto o Grêmio, o esporte competitivo, fora futebol, infelizmente não fazem. O teu filho está numa área hoje completamente, graças a Deus, bem encaminhado. Mas ele também foi ser atleta do atletismo. Tu fosse técnico dele ou não? Fui. Inclusive, o meu filho Felipe foi uma situação interessante. O Felipe jogava basquete e eu era diretor do SET, treinador de atletismo do SET. E todos os dias ele vinha treinar com ele, treinava basquete, não comigo. E um dia ele me disse, pô pai, tu convida todo mundo para fazer atletismo e tu nunca me convidou. Tinha 13 anos. Aquilo foi um choque, porque, nunca convidei porque eu jogava basquete. Eu perguntei, mas tu quer fazer atletismo? Quero, gostaria. E aí começou a treinar, e no outro ano, já com 14 anos, ele foi campeão gaúcho do lançamento do disco, e com 15 anos ele já ganhou o menores, Campeonato Estadual de Menores, que é uma categoria até 16 anos, e ganhou o brasileiro de menores, no martelo, já começando no martelo, e aí depois ele foi 4 vezes campeão juvenil do martelo, foi 4 vezes campeão universitário nos Jogos
universitário brasileiro, foi à Universiade, na Sicília, na Itália, e ganhou, aí já pelo CPUR, foi campeão brasileiro do Exército e das Forças Armadas, que aqui engloba Exército, Marinha e Aeronáutica. Aí ele pensou assim, agora eu vou ganhar dinheiro. É isso? Não, mas aí o... Largou. Não, mas e o Felipe, ele, mas antes ainda, ele foi convidado para treinar no Vasco da Gama. Foi convidado para treinar no Vasco da Gama, e o Vasco da Gama queria que ele fosse para o Rio de Janeiro, e aí eu fiz uma contraproposta para o Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama. Eu continuaria treinando ele, não cobraria nada, e ele só iria para o Rio de Janeiro nos dias das competições, o Vasco pagaria, então, no caso, alimentação e hotel, e ele tinha um salário mensal. Mas aí, chegou no último ano, o Vasco ficou devendo 1 ano de salário para ele, que até hoje não pagou, mas lá também no Rio ele dizia que o dirigente na época, que é hoje o presidente do Vasco, Eurico Miranda, só aparecia no estadual de atletismo, e ele só queria uma coisa, ele dizia aqui, ó, vocês podem ser até o penúltimo, você só não pode perder para os flamenguistas. Então, essa é a riqueza, né? Mas então, o esporte é muito rico mesmo nessa situação. Bom, tu estavas falando aí de técnico de atletismo no CET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. E aí eu quero falar de uma figura ali, que tu convivesse ali, muito mais do que eu, mas eu convivi com ele, o professor Potrick. Aldo Potrick, que já não está mais entre nós. Falar assim daquela dedicação, que ele treinava os cadeirantes, ele pegava no colo, ele ajudava a dar o banho, né? Era um figuraço, né? Eu até me emociono, o Aldo Potrick era realmente assim era o verdadeiro exemplo daquele que faz a sua profissão com sentimento. E o Potrick, ele tinha essa característica, a dificuldade, ele arrumava cadeira de roda em vários lugares, daqui e dali, buscava. Foi aquela pessoa que começou, na realidade, aqui no Rio Grande do Sul, a fazer o esporte paralímpico, que se chama, né? Mas ele começou a formar equipe. E eu cansei, às vezes, um fim de semana, por exemplo, se não tinha uma competição de atletismo, ele me ligava e dizia, Garcia, eu preciso de ti. Eu já sabia o que ele precisava de mim. Era pegar o meu carro, botar, porque os carros, as cadeiras não eram como são de hoje, aí tu botava 2 cadeiras... Nem os carros eram adaptados como hoje. E nós íamos levar a gurizada para jogar basquete ou outro esporte de cadeira. Então, o Aldo Potrick realmente... E foi uma pessoa assim, que, infelizmente, ele teve um aneurisma, morreu cedo, nos deixou saudade. E hoje, a sua esposa trabalha com deficientes, e a sua filha também trabalha hoje com deficientes, lá na APAI, e aonde tem o ginásio Aldo Potrick. Mas era um professor realmente fantástico, que começou essa questão do desporto paralímpico. E hoje, assim, por exemplo, me lembro que o Carlão, que hoje treinava lá com ele, entre tantos outros. Bem, há poucos dias o Garcia fez uma homenagem aqui para Ezef Urg, 75 anos. E aí o Garcia fez a saudação, vários vereadores falaram, e eu acabei lembrando que até pouco tempo atrás, e tu vai dizer quanto tempo, a profissão de professor de educação física não era regulamentada. Aí que vocês começaram essa luta para ter o conselho ou primeiro a regulamentação da profissão? Bom, na realidade, essa luta da regulamentação ela começou na década de 50, mas de forma mais incisiva foi em 1984, através de um deputado gaúcho, que é de Bento Gonçalves, Darcy Posa. Darcy Posa foi o primeiro parlamentar que entrou com o projeto de regulamentação da educação física. A educação física foi aprovada na Câmara e no Senado, mas na hora do presidente sancionar a lei, o então presidente José Sarney, na época, vetou. E aí, em 1969, foi vetado. Foi uma grande frustração, um banho assim, de água gelada em toda a categoria. Muitos começaram até a achar que não valia a pena mais. Mas aí, em 94, como é o nome dele? Um psiquiatra do Rio de Janeiro, que tinha até programa de televisão. Eduardo Mascarenhas entrou com um novo projeto e foi aprovado e sancionado, então, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1º de setembro de 1998. Agora tu vê
Quanto tempo as universidades formando, orientando, educando, e aí sai de lá com o canudo e a profissão não é regulamentada, só em 98. Só em 98. Inclusive, quando ela foi regulamentada, logo depois, né, nós começamos uma luta, eu sou conselheiro desde o início, a luta, e muitos profissionais não entenderam, porque diziam, mas como? Criaram o conselho e muitas pessoas vão continuar trabalhando lá, numa academia, ele dava musculação e vai continuar. Sim, é que toda a profissão, quando ela é regulamentada, naquele momento que ela é regulamentada, todas aquelas pessoas que já atuavam de maneira não profissional, mas exerciam aquela função... São os provisionados que existem no jornalismo, em todos os lugares. Hein? Eles têm direito. Qual é a grande vantagem? É que, depois de 98... Esses profissionais não podem mais trabalhar. Então, com o tempo, vai desaparecer a figura do provisionado. Isso é um processo que leva tempo, mas a categoria cresceu muito, e hoje nós temos mais de 1.200 faculdades de educação física no Brasil. É muita faculdade, houve uma proliferação do ensino superior. Se nós notar que mesmo em Porto Alegre, tem mais faculdades, cursos de faculdades, do que número de escolas de ensino médio. Mas agora também tem um outro lado, porque antes se estudava educação física para ser professor. Hoje o mercado se abriu para vários segmentos. Né? O leque aumentou muito mesmo. Hoje tem a questão do professor, que é a licenciatura, né? Mas o bacharelado, e aí tu tem a área da saúde, cada vez mais o profissional e ele só foi regulamentado por fazer na área da saúde, ou seja, a tua intervenção profissional, o teu trabalho, ele pode causar dano a outra pessoa. Então, por isso que também a questão do conselho, o conselho nasceu para cuidar, ele é o responsável por zelar pela sociedade, e qualquer dano que um profissional usar de forma indevida, ele vai ser responsabilizado. E esse mercado cresceu muito. Hoje, os hospitais têm profissionais de educação física nas suas mais diferentes áreas, e a questão do esporte é um mundo à parte, que todas as modalidades esportivas... Tem o personal, tem o laboral... Tem o técnico, que mais? Tem o pilates. Só para dizer assim, uma coisa que hoje eu falo para muitos, eu passei a vida inteira, vou usar um termo aqui, catando atleta, alguém para correr. Hoje, um dos grandes mercados dentro da educação física é os grupos de corredores. Exatamente. Que o pessoal paga para correr. Ou seja, buscando a questão da saúde. São mercados novos, latentes, mas o Brasil hoje, só para a tua informação, assim, na atividade física como um todo, representa 3,6% do PIB nacional. E no ano passado, as famílias brasileiras gastaram em esporte, ou material esportivo, ou eventos participando, lazer, recreação e entretenimento, 62 bilhões de reais. Que, na realidade, se a gente voltar um pouco, as pessoas antes praticavam provavelmente para competir. Hoje, a qualidade de vida precisa de um profissional. Esse é o diferencial. E quem compete hoje, mais do que nunca nós sabemos que a competição é um limiar entre a saúde e a doença. Então, é o ápice, mas um passinho a mais é a questão da lesão. Então, isso aí modificou, mas hoje as pessoas realmente sabem que tem que se mexer, tem que fazer uma atividade, porque isso vai ajudar na longevidade, mas com uma palavra que tu usasse, com qualidade de vida, ou seja, é o meu bem-estar. Isso não tem preço. Professor Garcia, nós ficaríamos aqui conversando a tarde toda, porque o esporte e a educação física são dois temas apaixonantes. Quero agradecer a tua presença e vamos continuar essa luta aí. Não, muito obrigado, Bosco, por nos ajudar, e tu é daqueles que sempre defendeu a educação física. Nós só temos a agradecer o teu carinho, o teu apreço. Aliás, eu brinco que eu sou provisionado. Acho que o Conselho poderia pensar nessa questão, porque tu é o jornalista mais identificado com esse segmento, e nós só temos que agradecer. E agradecer aos teus telespectadores que acompanham e vivem o esporte. Tá certo, rapaziada? Encontro do Esporte, nosso encontro de todos os fins de semana, hein? 25 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Vai rodar a vinheta, vai entrar um comercial, nós voltamos em seguida. As melhores ofertas, com o melhor atendimento, é aqui na Multisol. Tudo em celulares desbloqueados, televisores e notebooks.
áudio e vídeo, câmeras e filmadoras, instrumentos musicais, CDs, DVDs e games. Multissom, sempre perto de você. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS – Ações sociais que transformam. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta. O nosso encontro de todos os fins de semana é o Encontro do Esporte, 25 anos no ar. Para bater um papo agora com o Tarciso. Bom, vereador já de 2º mandato, mas nós vamos falar de bola, né? Porque na realidade é o seguinte, eu brinco com ele, o Nilmar do Inter é o Tarciso ontem, não? Na velocidade? Olha, é mais ou menos o estilo, né, Bosco? É claro que o Nilmar não pegou aquela característica de ponteiro, né, que seria hoje o ala, né? Se eu estivesse atuando hoje, eu seria um ala, na verdade, da maneira que os clubes estão atuando, que os times, os treinadores colocam dentro de campo, né? Eu seria um ala que eu teria condições de chegar para o cruzamento e de voltar para a marcação. Eu já fazia isso, né, com o Valdir Espinosa, o Paulo Roberto sabe disso, quantas vezes eu voltei para ajudá-lo, e próprio Eurico, os grandes laterais que passou do Grêmio, né? Então eu seria mais ou menos esse tipo de jogador, era um jogador que gostava muito, eu não era jogador de ir buscar, ir contra a bola, eu gostava dessa bola, o tapa no fundo. Tapa do Tadeu Ritt para ti, vai, tapa do Yura, vai. Como o Nilmar hoje, e a gente vê também o Valdívia fazendo isso muito bem. Por incrível que pareça, esse guri, pô, aqui, olha, é o 4º jogo que eu vi do Inter, né? Os caras vão dizer, mas como? Não, eu vejo todos os jogos, eu vi Corinthians um pouquinho. Todo mundo vê, né? Grêmio. Eu vi o meu Grêmio, ganhou bem, e aí vi o jogo do Internacional, aquele golaço do D'Alessandro, que é bonito, tem que se falar, essa é a verdade. Então eu vejo o Valdívia também nessa ascensão muito grande. Esse guri tem ele não é veloz, ele tem uma arrancada, depois que ele arranca, questão de 1 metro, tu não busca mais. Não busca, ontem pode ter, vocês viram o gol que ele faz, ele arranca um pouquinho atrás do zagueiro do Atlético Mineiro, quando ele ganha a frente não tem como mais chegar. Tu gostava de receber a bola na frente para arrancar, ou quando tu já tinha arrancado para passar pelo zagueiro? Não, eu gostava o Tadeu, a gente fazia bem, que nós jogamos no América, começamos no América, e o Tadeu Ruiz, vinha buscar, ele tocava por cima do zagueiro, eu virava 1 metro atrás do zagueiro e passava, e aí tchau. Só tinha um lateral, cara, que era difícil, até hoje eu comento com ele, eu brinco com ele, que é o Júnior do Flamengo, que é comentarista hoje, né? Que ele já sabia dessa manhã minha, ele não ia, ele ficava esperando, eu ficava louco da cara que ele não vinha, né? Aí não tem como lançar. E aí ele fechava o fundo, não tinha nem como ir no fundo. Aí não tem como lançar, né? Mas hoje não é que ficou mais fácil, todo mundo, hoje é mais fácil, não é mais fácil. Hoje o futebol ficou tão rápido, tão dinâmico, que hoje tem que ser jogador rápido, como Nilmar, Neymar, são jogadores de explosão, tipo Luan, são jogadores que explodem dentro do campo e em questão de fração de segundo, porque não tem, hoje os caras estão marcando com 2, eles estão chegando em 2 para te marcar. Então o futebol hoje ficou muito dinâmico.
Hoje, os times que têm jogadores com características de velocidade e explosão rápida são os times hoje que estão no grande pote para ser campeão do Brasil. Essa é a verdade. Vamos voltar um pouco. Tu falasse no América do Rio de Janeiro, grande Ameriquinha, que tu jogasse junto com um conterrâneo meu de Bagé, que já faleceu, o Bejeja, o Dejair, e com tantos outros nomes. O que aconteceu com o América no Rio, assim, que não conseguiu se manter entre os grandes? E era forte. Eu estou falando no Bezeja, né? O Bezeja foi o jogador mais, assim, que eu não conhecia o Sul, né? Conheci o Sarão também, que é daqui. Jogava muito na ponta esquerda, né? Isso, o Dejaí, o Alex. Zagueirão, Alex. Zagueirão. Eu conheci o pessoal aí do Sul, mas o Dejaí, eu brincava sempre com o pessoal, né? Que o América era a regra mesmo, o América era o atraso do nosso Dindim, né? Ele saía com 2 meses e meio, 3 meses, e vale, eu tenho um envelope de vale. Aí É o campo do América que fica no Andaraí? No Andaraí, que era no Andaraí, na Vila Isabel ali, onde é a escola de samba do Martim da Vila. No tempo que Dodô jogava no Andaraí. Isso, era do Martim da Vila ali, né? E o Dejaí sempre rindo, tia. Eu perguntava pro Tadeu Riz, perguntava pro Renato, irmão do Amarildo, pô, mas esse cara tá sempre rindo, pô, a gente dura, ele sempre rindo, mas era o jeitão dele, ele transmitia, assim, uma alegria imensa de jogar futebol, né? E o América, o Bosco, o que aconteceu no América, com o América ele não tinha a ambição que tem os times, vamos dizer, considerados pequenos aqui no Rio Grande do Sul, tipo Cruzeiro, tipo São José, que quer crescer. O América não, o América interessava jogar contra o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Para pegar a renda também. Para pegar a renda. E os jogadores que se dane, eles pegavam a renda e desapareciam. O presidente na época era dono das redes de supermercado lá, que era o Esquiavo, e pegava a renda e desaparecia, que deve o fulano, deve a Kombi, que levava. O América tinha pouco torcedor, né? A gente brincava, era o Chicanizo, era o Trajano. Trajano, até o Trajano, quando tu falar com ele, tá? E o próprio delegado aí da Copa Libertadores, né, que é o Wildo Nejar, e sim, foi meu diretor lá. Então o América não tinha essa percepção. Nós chegamos a disputar com o Fluminense, gol do Flávio Bicudo, jogou aqui no Inter, 2-2, estava 2-1 para nós estávamos sendo campeão da Taça Guanabara. Ele faz o gol, faltando 3 minutos para terminar o jogo. Em vez dos diretores do América, eu falei, vamos levar um xixi, né? O diretor da América estava tranquilo, normal, rindo, abraçando, foi bom o jogo, porque não tinha que pagar o bicho o prêmio do jogo. Aí o América veio jogar em Porto Alegre, acho que foi à noite até um jogo, né? Foi em agosto. Contra o Internacional, e esse homem passou a noite correndo e passando do Pontes, e aí acabasse contratado pelo Grêmio. Realmente foi isso mesmo que me trouxe para aqui. Tipo. Que ano foi isso? Foi em 72, agosto, um dia muito chuvoso, muito frio, até o nosso falecido Gessi, que era o roupeiro, o América comprou uma garrafa de conhaque, botava no café, né? Porque estavam frios, dedo duro, né? E aí os cariocas tinham que tomar um conhaquezinho com café? Exato, o Gessi tomou todo. Chegamos no final do jogo, o Gessi estava bêbado dentro do vestiário. E esse jogo aí, ele nunca vai me sair da memória, porque eu já tinha velocidade. O próprio João Saldanha que me indicou para aqui, para o Grêmio. Porque eu tenho no Jornal do Esporte lá uma coluna do João Saldanha que ele diz bem assim, eu vi um neguinho fazendo X dentro do Maracanã, porque eu era muito rápido, tão veloz, que eu não ficava quieto no lugar, eu ficava fazendo X dentro do Maracanã, eu pegava a bola, saía de um lado e passava com ela para o outro. O que eles fazem hoje, tu já fazia 30 anos atrás. Eu já fazia, mas com tranquilidade, sem cãibra, sem nada, de jogava, e quando eu terminava o jogo, podia ter mais uns 10 minutos, pedia mais. Então, esse jogo aí, para mim, é o jogo que realizou todos os meus sonhos. O sonho era jogar no Maracanã. Aí joguei. Depois o sonho era jogar num clube grande, Grêmio. O sonho era a seleção brasileira.
Fui. E esse jogo aqui contra o Internacional, tu fizesse um gol? Eu fiz o gol, porque o pessoal aqui não me conhecia, nem eu conhecia o Sul, foi a primeira vez, né? Falei, pá, que lugar longe, o avião parou em Curitiba, aqueles samurais. De hélice ainda não? Aqueles de hélice, samurai, né? Parou em Curitiba ali para abastecer. Aí chegando aqui, um frio, eu falei, nossa senhora, aqui eu não venho nunca, né? Estou acostumado com o Rio de Janeiro, Minas, quente, né? E não é que o meu sonho, o meu destino estava aqui. Por isso que quando eu falo que eu tenho um apreço muito grande, eu tenho um carinho muito grande pelo gaúcho, que hoje faço parte dessa árvore gaúcha, que meus filhos nasceram aqui, são tudo gaúchos, e eu tenho um agradecimento muito carinhoso com o gaúcho, não só por vereador, mas sim pelo aquele sonho. Quando criança, em Minas Gerais, numa cidade chamada São Geraldo, lá perto do Éder Aleixo, perto do Reinaldo, eu sonhava ir no Maracanã. Depois sonhava um time grande, depois seleção brasileira. Tem muitos que jogam aqui e ficam aqui. Tu, o Anchieta, o Vicente, que já faleceu, e tantos outros, Zequinha, que morou aqui, que agora está com escolinha lá nos Estados Unidos. Né? Eu acho que não tem muitos jogadores que vão parar e vão vir para aqui, né? Tipo Zé Roberto, o próprio Vitor, eu soube que ele não tem casa aqui, mano, fez casa, o Clemer aqui do Inter. Eu acho que o gaúcho ele é muito hospitaleiro, o gaúcho é um povo assim sensacional, ele te recebe bem. E como é que foi aquele sonho que chegou à seleção brasileira? Em que ano é isso? Até então eu não tinha o sonho da seleção brasileira, mas o sonho era jogar no Maracanã. Eu não queria nem dinheiro, eu queria jogar no Maracanã. E quando eu passo de treino em frente ao Maracanã, indo para a casa da minha irmã, que eu era vascaíno, que eu ia fazer o teste no Vasco, e eu brinquei com ela, vou entrar aí no Maracanã. Aí ela falou para mim que o muro era muito alto, porque lá na minha cidade eu pulava um muro para jogar bola. Aí eu falei, não, vou entrar no portão da frente. E não é, cara, daí 1 ano e meio eu entrei no portão da frente, América e Botafogo, eu faço os 2 gols, Jairzinho, tudo. Eu não sabia se olhar para o Jairzinho, não sabia se olhar... Pedir autógrafo? Exato, não sabia se olhar para o refletor do Maracanã, porque eu nunca tinha jogado à noite, eu achava que não se jogava futebol à noite, que não tinha iluminação. Mas como que tu fosse parar lá no América? Se tu morava lá em Minas Gerais? Em Minas, os 11 aninhos, 10 aninhos, era considerado fera, né? Mas, assim, para as pessoas, né? E aí chegou um rapaz lá e falou para o meu cunhado que era para me trazer, que ele ia levar no Vasco, fazer o teste, que era o Ademir Queixada, até, que era o treinador naquela época, foi jogador de seleção brasileira. E engraçado que eu fui no Vasco, cara, tinha uns 400 guri, a primeira bola que eu peguei, o guri me jogou lá no meio da areia, lá no Areião. Não fiquei no Vasco, fui no Flamengo, não fiquei, fui no Fluminense, não fiquei, fui no Botafogo, não fiquei, fui no Madureira, não fiquei. O América que me abriu as portas, para tu ver como é que é. Eu falei, não, eu quero ser, eu tenho que entrar no Maracanã. É uma história meio parecida com a do Cafu, que também fez não sei quantos testes, sempre reprovado, até que... O Cafu voltava de novo, né? Naquele clube eu não ia mais, porque os caras já me conheciam. Tu é um mineiro. Não, eu já não ia mais, já ia em outro. E até que no América o senhor Osso me viu a minha velocidade, porque na minha cidade eu era o cara mais veloz, ninguém disputava as corridas que tinha de escola, as Olimpíadas, não disputava comigo, porque eu ganhava o prêmio de concurso, né, para não disputar, que senão ninguém queria disputar. E aí o senhor Osso viu isso aí em mim, a velocidade. Aí ele falou, não, eu vou ficar com isso aí, vamos trabalhar isso aí. E acabando eu sendo campeão de infanto juvenil, goleador, e... andei que nem um louco dentro daquele Maracanã. Maracanã foi assim, a minha casa como o Estádio Olímpico. Agora, dias atrás aí nós fizemos uma homenagem à ESEF, né, URG 75 anos, que o professor Garcia, que entrevistei há pouco, propôs, e tu desse um dado ali importante, quando fosse saudar, que tu fazia 100 metros em quanto tempo? O recorde mundial em 100 metros era o Cauli, que era 9,7. Eu fazia em 11,4, mais ou menos, que foi na ESEF que eu fui fazer esse teste, junto com o Paulo Lumumba e o doutor De Rosa, que era do Grêmio na época. Aí eu dei 4 tiros de 100. O melhor foi esse.
entendeu? E ainda ele brincou comigo, vamos correr, vamos corrigir essa postura sua, tu vai diminuir mais alguma fração de segundo. Eu falei, não, meu negócio é jogar bola, não quero correr, não. Olha, cara, nós estamos chegando aqui ao final, porque nós temos história, porque eu convivi tudo isso com vocês lá, história do tio Hélio, hein? Do Banha, do titio Froner, hein? Titio Froner, então, o titio Froner, aquele foi espetáculo, né? O tio Froner, nós ganhamos 2-0 o Grenal, e ele deixou o time com Verade, pegou o táxi, foi para o aeroporto. E esse aí foi o Fantoni. O tio Fantoni. Aí ele pegou o táxi, foi para o aeroporto, e chegando no aeroporto, gol, o cara do táxi fala, gol do Inter. Ele entra meio aborrecido, na segunda-feira ele volta e fala, pá, eu não posso deixar vocês sozinhos, que vocês já tomam gol. Diz que ele dava os treinos e aí virava as costas para o campo, né? Vocês ficavam treinando lá e ele... Eu não sabia quem fez e tal. Teve um dia que terminou o treino, estava um frio, então todo mundo para a banheira, e eu venho descendo a escada e ele vem chegando aí para o campo. Aí ele falou para mim, brigou lá, foi expulso. Eu falei, não fui expulso, que terminou o treino. Ele falou, então vamos embora. E veio junto comigo. E esse era o tio Fantoni. E aquela história dele, que ele estava lá treinando, Verardi, manda aquecer o Jurandir. Jurandir, essa foi verdade mesmo, o seu Verardi está aí. Ele esqueceu de colocar o Jurandir, e aí o Grenal ficou difícil, ele procurou o Jurandir de novo. Aquece, Jurandir. Não, o Jurandir não veio, mas quem não botou o Jurandir? Aí começou a falar, pô, o Verardi esqueceu o Verardi. Não, tio Fantoni, eu escrevo aquilo que o senhor pede. Eu escrevo os nomes que o senhor pede. O senhor não pediu o Jurandir. Tem cara que jogou de história, por exemplo, o teu compadre Vantuir. Nossa, o Éder, o Nelinho. Paulo Isidoro. Olha, foi jogadores maravilhosos, jogadores fantásticos, que, 13 anos de Grêmio, quantos treinadores, quantos jogadores maravilhosos que passou aí. É uma história, assim, que se tu começar lá no início, em 73, quando cheguei, que era o Picasso goleiro, o Jair, que o Paulo Santana dizia, era muito baixo. Nego de luva é só mecânico, né? Então, essa loucura, tio. Que coisa linda, Tá certo. Grande Tarcísio, nosso colega aqui na Câmara de Vereadores, mas um grande jogador de futebol que deu grandes alegrias ao Grêmio, ao futebol gaúcho, ao futebol brasileiro, enfim, e continua o mesmo com essa humildade de sempre. Roda a vinheta aí, faz um intervalo que a gente volta em seguida. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. Tá certo, então? Estamos de volta. Já conversamos com o professor Garcia sobre atletismo, o Tarcísio contando as histórias dele, as histórias do titio Fantoni, quando técnico do Grêmio, e o Dinho pegou uma outra época no Grêmio. Dizem que é o seguinte, que o Dinho e o Goiano era o seguinte, que eles combinavam assim, olha, tu vai lá e chega junto, e deixa que quando eu chegar eu mato. Mas não era tanto assim não, mas era mais ou menos. Ele dava um bote e o cara já ia meio cambaleando, e ele pegava a bola. Um ou outro dava um primeiro bote, aí já pegava a bola mais melhorzinha, mais fácil, né? Porque no primeiro bote o cara já vinha meio ruinzinho já. Sabe que eu assisti uma entrevista do Célio Silva na ESPN, e ele contando isso. Não, o Zé Elias que está comentando ali, jogava na frente.
Aí nós, Zé, tu chega e dá. E eu vinha de trás de zagueiro, já levantava e já... Né? Mas naquele tempo era rígida como hoje a arbitragem? Não, né, Boço? Tu sabe que não era tão rígido assim. Hoje em dia o pessoal que está jogando aí tem que se precaver muito, porque qualquer coisinha é falta, né? E o jogo está muito rápido, muito veloz, né? Então o próprio juiz tem que estar muito atento à velocidade que o jogo está hoje, e os jogadores também atentos, porque hoje em dia, principalmente nos estádios arena e nesses estádios melhores aí, não digo esses do interior que tem câmera, não tem muitas câmeras. Eu vi o Galvão Bueno falando o seguinte, que na Copa nós já tivemos uma experiência de 38 câmeras, que quando ele começou a narrar na Globo, eram 3 câmeras, 2 nas laterais, atrás do gol, e uma fixa no meio. Hoje são 33 câmeras, olha só. Então, o cara não pode nem piscar o olho que tem alguém te olhando. Está todo mundo falando agora, tapa a boca. Virou moda até, nós temos uma pelada na terça-feira que até os coroas lá que jogam com a gente vai falar e bota a mão na boca imitando os boleiros de hoje. Até os caras que são ruins pra caramba, mas vão falar e bota a mão na boca imitando os boleiros de hoje, para tu ver como é que não pode ser do jeito que era antes, né? Porque antes a gente ia jogar no interior, era uma pancadaria desgraçada, era tanta coisa que acontecia que hoje não acontece, mesmo no interior não acontece. Imagine nesses estádios aí, tipo no Beira-Rio, Arena, nessas arenas que tem nesses estádios novos hoje, é muita câmera, então tu tem que ter muito cuidado para não fazer bobagem, né? Senão até depois do jogo tu é punido, né? Bom, por que o jogo ficou muito mais rápido de um tempo para cá? Porque antes, né, era 4-3-3, e aí, que eu não sou muito assim. Eu não gosto muito desse negócio de número, né? Porque o futebol é aquela história que, né, o zagueiro não marca em linha, os laterais não apoiam ao mesmo tempo sem a bola, os 5 marcam o 8 lá, aquelas histórias todas. Por que tu acha que virou essa correria? Virou porque, principalmente, os preparadores físicos, a educação, fisicamente, melhorou, né? Os treinos, os preparadores físicos se aprimoraram muito, né? Até um pouco já fazer estágio fora do país, né? Para copiar as coisas boas. Hoje em dia, os gramados são outros. Antigamente, era uma grama meio que prendia a bola. Hoje em dia a grama é diferente e ralinha, e ainda molham a grama ainda para o jogo ficar mais rápido. E a preparação física melhorou, né? Antes tu não dava muita preocupação, nos preocupava muito com a preparação física. Hoje em dia não. Se o jogador não estiver bem preparado fisicamente, ele não joga. Porque hoje em dia não tem aquilo que tu falou, não. Eu sou o número 5, eu vou marcar só aquele 8 lá. Eu vou marcar só aquele lá. Hoje em dia não, tem um rodízio muito grande e quem está marcação por setor tem que estar bem preparado fisicamente. Por isso que todo mundo tem que estar na ponta dos cascos, como a gente fala na gíria do boleiro, porque senão perde espaço. Por isso o jogo ficou mais rápido. E ainda mais os treinadores. É tanto esquema hoje, como tu falou mesmo, 4-4-2, 5, não sei o quê. Tanto esquema que eu nem lembro mais quanto. Eu só lembro do 4-4-2, que era o que nós jogávamos. E era muito bom, mas hoje tem muitos esquemas, né? Agora, tu pegasse aquela época de um volante só, que cobria o zagueiro, cobria os laterais, tomava a bola, ainda marcava 8? Eu peguei essa época lá no Sport Recife. Joguei durante 4 anos como de um volante só. E era 2 meias e 3 atacantes, com um ponta, um centroavante e um ponto esquerdo. Hoje eles botam 3 volantes para fazer o que vocês faziam na época. Hoje é 3 para fazer o serviço de 1. Né? E os meias não ajudavam a gente. Depois que eu vim para cá, no próprio São Paulo mesmo, e no Santos, já era 2 volantes. Aí já tinha mais uma ajuda do segundo volante. Aí de lá para cá, aí ficou mais fácil. Mas antes, quando era um volante só, eu chegava a perder 2,5 kg por jogo, porque tinha que correr muito. E os meias não tinham essa característica de ajudar para marcar, eles só pensavam em atacar. Então eu tinha que fazer a cobertura do lateral esquerdo quando o lateral esquerdo subia.
Aí quando o lateral esquerdo não estava, o lateral direito subia, eu tinha que passar para a direita. Né? Enquanto o zagueiro ia pro lateral, Tinha que entrar no meio. Eu tinha que entrar no meio também para fazer o quarto zagueiro. Era sempre assim. E eu tinha facilidade de chutar bem, de bater bem na bola. Mesmo assim, eu ainda fazia gols, ia na frente, mas quando eu saía, ficava aberto ali, né? Mas era um volante só. Eu peguei essa época, perdia muitos quilos por jogo. Tu fosse campeão mundial pelo São Paulo. Bicampeão mundial pelo São Paulo. E tu carregava o piano para quem, né? Pro Raí? Para quem? Não, naquele tempo já se ajuda, os meias já tinham a noção de que tinha que ajudar os volantes. O Raí ajudava e chegava na frente com muita categoria e fazia gols pra caramba. Tinha o Toninho Cerezo também, que me ajudava, que ia na frente e voltava. Tinha Mas aí era tranquilidade, só ficava e ele saía, não, fica aí que eu vou sair pro jogo. Não precisava a gente nem passar do meio de campo. Eu passava, né? Mas, por exemplo, Pintado, que jogava comigo, o Pintado não passava muito, porque o Tele só falava assim, Pintado, pega a bola e passa para quem sabe. Não precisa tu ir lá na frente que tu não sabe fazer isso. O teu trabalho é pegar a bola e passar para ele. Toma e entrega. Toma e entrega, esse é o teu trabalho. E era o que ele falava. Mas a gente tinha o Leonardo, tinha o Palinha naquela época que eles faziam. O Palinha jogava muito também, de 8, né? O Palinha abria a perna e deixava o cara na cara do gol. Tinha o Miller, que uma velocidade que dava um lançamento para ele chegava na frente do cara lá e já sabia, era tudo meio que entrosado, né? Por isso que nós somos campeões Libertadores, Mundial, Recopa, Supercopa, tudo contra Paulista, tudo com aquele time. Sabe que eu fui repórter com o Tele também, mas vocês conviveram com o Tele no vestiário, diz que ele era chato no vestiário, né? Não era tão chato assim não, Bosco, ele cobrava de quem tinha para dar. E como ele era um cara que sabia muito, eu achei ele e o Felipe foram dois treinadores que me ensinaram muito. Ele cobrava de quem tinha. Quando ele via que não tinha como tirar da pessoa, ele segurava, não cobrava tanto. Mas ele, nos treinos, ele era chato, mas era para o nosso bem, porque ele não queria que ninguém errasse um passe, não queria que o cara que chegasse juntos demais. Ele não gostava também? Não gostava, não queria que desse pontapé, fosse desleal com o companheiro. Todas essas coisas. Quando errava muito, no outro dia ele mandava a gente dar lançamento, dar passe, bater com a bola na parede, do lado de dentro, do lado de fora. Ele tinha um jeito dele de ensinar para a gente, e eu aprendi muito com ele. Eu não achava ele chato. Chato era para quem via ele cobrar da gente. Mas a gente ficava com raiva da cobrança dele. Mas lá no fundo, foi muito bom para mim, porque até conselhos que hoje eu dou para alguns jogadores, dessas coisas de que eles ganham para investir, guardar. Que é um mundão diferente hoje, né? Hoje não é bom nem falar. Se o cara fosse lá, como tu fosse lá, bicampeão mundial pelo São Paulo, com esse time todo, bom. É R$1 milhão por mês. Qualquer cara ganha 100 conto aí, 200 conto, hein? 100 mil é pouco para eles hoje em dia. Graças a Deus que eles estão ganhando, isso já passou a minha época, mas se fosse naquela época, voltasse o tempo, ia ser um baita salário. Né? Agora, o São Paulo, bicampeão mundial, vocês conseguiram repetir o time do primeiro campeonato para o segundo ou mudou muito? Mudou o Pintado, saiu, entrou o Doriva, que é treinador do Vasco hoje. Que está se dando bem, né? Que foi campeão pelo Ituano em São Paulo, agora campeão carioca, né? Graças a Deus. Mudou o Valber, mudou pouco. O Raí... O Valber era uma nhaca, jogava muito, né? Mas tinha que estar... Zagueiro? Jogava muito. Mas era uma nhaca. Mas o Valber era muito desligado, faltava treino pra caramba, acabava o jogo no domingo, ele pegava o avião para ir pro Rio. Aí eu chegava na terça-feira atrasado, o Tele falava que ele não ia jogar mais, dava um castigo, no outro jogo ele fazia a mesma coisa, ia, ficava naquela, mas ele jogava também de 5, de 8, de zagueiro. Jogava, ele era craque, o Valber era craque, pena que ele não teve um pouco mais de cabeça para administrar a carreira dele, mas o Valber era craque. O Miller e o Silas, eles tentavam converter vocês lá, né? Porque eles eram pastores na época, né? Não, o Silas não jogou naquele tempo, é só o Miller. O Miller. Mas o Miller era um pastor meio que daquelas, né? Que ele dava um miguezinho lá, ele e os outros lá, só eu sei como é que era. Mas ninguém nunca tentou me converter, porque eu nunca dei espaço, eu respeitava, sempre respeito até hoje qualquer tipo de religião.
mas ninguém nunca tentou me converter. Eu mesmo tenho minha religião, mas nunca fui contra nenhum. O próprio Goiano mesmo, que é atleta de Cristo também aqui, e outros. O Arilson era atleta de Cristo, mas não podia nunca falar para mim para tentar me converter, né? Eu era o único que não podia. O Goiano até sim, mas nunca tentou, porque eu nunca dei espaço. Mas sabe que tem uma história fantástica do Miller com o Renato Portaluppi na seleção. E o Renato conta isso, que o Miller tentou converter o Renato. E está lá, tentando converter o Renato. Tá bom, vou te fazer uma proposta. Hoje tu vai sair comigo. E tu vai beber comigo. E aí tu vai tentar me converter. Agora, se eu te converter, tu larga isso e tu vem pro meu lado. E eu disse que o Miller, não. Assim não me... Vai tu pro teu lado, eu venho pro meio. Pois é, não, mas como a tua pergunta, ninguém nunca tentou me... E olha que eu joguei com bastante gente de atleta de Cristo, mas ninguém nunca... Acho que até por não dar uma abertura para eles... Mas no vestiário, eles vivem em grupo, no grupo deles, ou lá eles não... Eu cheguei a pegar grupo com 3, 4 que formavam o grupo deles, mas nunca que atrapalhasse o rendimento dentro de campo. É lógico que eu tinha meu grupo, no Grêmio, por exemplo, era eu, Paulo Nunes, o Miguel, o Arilson, o Emerson, às vezes, que estava começando. Esse era o Ailton, que fez o gol do título. Para ter uma ideia, eu pedi para botar ele entrou e fez o gol do título. Vamos recapitular essa história. Estava 1-1. Estava 1-0. 1-0, e tinha que fazer 2-0. 2-0 eu pedi, faltava 15 minutos, eu falei para o Felipe, me tira e coloca o Ailton. Isso foi por amizade, para as famílias da gente fora de campo se unirem, assistir jogo e essas coisas todas. Eu achava que ele era injustiçado naquela época, porque a torcida pegava muito no pé dele, vaiava pra caramba quando ele entrava, e eu achava que ele merecia a oportunidade. Tinha o Rodrigo Grau no banco também, tinha o Zé Afonso. Mas Afonso, pô! Eu achei ali, veio na cabeça, vou pedir para o Felipe colocar o Ailton. Aí eu fui lá e pedi, o Filipão chegou, acho que se assustou, né? Pô, tu pedindo para sair. Aí eu disse, mentira, bota o Ailton. Aí eu dei a volta, fui lá, quando eu vi a placa número 5, eu disse, tá, vou sair correndo. E graças a Deus ele entrou e fez o gol do título que, pelo visto aí que eu estou vendo, nesse andar da carruagem, está difícil da gente conquistar mais um título brasileiro. Mas tu sabe que o Ailton, que é um grande camarada, coisa e tal, não que ele tenha cometido um equívoco, mas vários jogadores, que nem o Valber, eles jogam na lateral direita, na lateral esquerda, joga na meia, joga de 5, e o Ailton no Campeonato Carioca, no Flamengo, ele jogava em todas as posições. Não decidia em que posição queria. Também tem isso, né? O cara não chega para o treinador e fala, eu vou disputar a posição só na minha. Se não der, eu vou esperar. Mas tem gente que, por exemplo, entra num grupo daquele que nós tínhamos, o cara vai ficar no banco o resto da vida, né? Não vai entrar. Vai entrar no lugar do Miguel, entrar no lugar do Goiano, no meu, de outros, um monte de jogador. Só para encerrar, tem uma história igual essa aí no Internacional, que o Cedenir conta. O Cedenir era zagueiro no Internacional, chegou para o Rubens Minelli, o Minelli falou para ele o seguinte, tu tem que jogar de lateral direito, que tu não é muito alto. Então, não, eu quero ser zagueiro. Não, mas tu não é muito alto, tu tem que ir para lateral. Aí ele disse, não, quero ser zagueiro. Eu me lembro, não, mas tu não vai jogar, porque o zagueiro é o Figueiredo. E aí ele conta que, aí eu insisti, fui parar no Juventus, São Paulo. Era melhor ter aceitado a proposta do treinador, né? Mas é bem assim. Te agradeço por essa resenha. Nós ficaríamos aqui uma tarde toda contando histórias que não acabam mais, de treinador, de concentração, de viagem, do Paulo Nunes, do Jardel, que foi o Paulo Nunes ou foi o Jardel que veio no contrapeso do Magnus? Foi o Paulo Nunes. Paulo Nunes, que o Magno e o Paulo Nunes era do Flamengo, né? O Jardel era do Vasco. Então leva esse irmãozinho para leva o Chunk e terminou ele sendo... Aí ele chegou aqui, tomou conta, e o Magnus se machucou, nunca conseguiu jogar. E o Paulo Nunes entrou e não... Jogava muito o Magnus, né? Jogava, mas o Paulo Nunes deu sorte e também... É lógico que sorte sozinho não ganha nada.
foi bem e o Magno não voltou mais, né? Como é que se explica isso, Dinho? Tu tá encostado num clube lá, não joga. Pô, daqui a pouco tu troca, como veio o Paulo Nunes, vem aqui para o Grêmio, o Jardel estava encostado no Vasco, e daqui a pouco, no Grêmio, no Inter, em outro clube estoura. É coisa de Deus, Bosco, porque é uma oportunidade que o cara tem, está lá terceiro reserva, aí aparece uma oportunidade para jogar no Grêmio. Naquela época, acho que eles tinham 20, 21 anos, não sei, acho que 22, e aí deu a liga de cair num time que estava chegando um monte de jogadores, o Arcio, o Ivarola, o Adilson. Eu já estava mais conhecido, porque eu vinha do São Paulo, campeão mundial, essas coisas. E os outros, para se afirmar, né, era uma oportunidade única que eles tinham, a grande maioria. O Miguel já estava aí, o Roger já estava aí, o Danley já estava aí também subindo, já estava há 2, 3 anos jogando como titular, acho mais até. Então foi uma oportunidade única que eles agarraram, deram sorte. E o time deu aquela liga e começamos o entrosamento dentro e fora de campo também, que eu acho que o entrosamento fora de campo era melhor do que dentro. Talvez mais por isso o grupo era bom, né? Tem muita história. Se eu vou contar a história do Arce aqui, chegou o Arce aqui, aí disse, não, o Arce não é lateral, né? Inventaram isso aqui. O Arce é meia direita. E o Arce era um lateral. Depois inventaram que lá no Paraguai era na ponta direita. Não, foi um rolo, tá? Bom, pessoal, vamos fazer mais um intervalo aí, vai rodar a vinheta e a gente volta em seguida, tá certo? Com toda essa resenha aí. Muito obrigado. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Alô, alô, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. Até o próximo fim de semana. Um grande abraço a todos.